O caso Aida Cury. O caso Aida Cury refere-se à morte de Aida Jacó Cury, de 18 anos, ocorrida em 14 de julho de 1958, no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Aida foi levada à força por Ronaldo Castro e Cássio Murilo ao topo do edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, onde os dois rapazes foram ajudados pelo porteiro Antônio Souza a abusar sexualmente da jovem. De acordo com a perícia, ela foi submetida a pelo menos 30 minutos de intensa tortura e luta contra os três agressores, até vir a desmaiar. Para encobrir o crime, os agressores atiraram a jovem do terraço do 12º andar do prédio, tentando simular um suicídio. Aida faleceu em função da queda. Houve 3 julgamentos. Ao final, Ronaldo Castro foi inocentado da acusação de homicídio e sendo condenado apenas por atentado violento ao pudor e tentativa de estupro. Sua pena foi de 8 anos e 9 meses. O porteiro Antônio Souza também foi inocentado da acusação de homicídio, mas condenado por outras, e desapareceu. Nada mais soube dele. Já Cássio Murilo, menor de idade na época do crime, foi condenado pelo homicídio de Aida e encaminhado ao Sistema de Assistência ao Menor, na época que era chamado SAM, de onde saiu direto para prestar o serviço militar e nunca mais voltou. A vítima. Aida Jacó Cury, ela nasceu em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro de 1939 e ela chegou no Rio de Janeiro em 14 de julho de 58. Era a terceira de 5 filhos de um casal de imigrantes sírios. Aida perdeu o pai, levando sua mãe a se mudar-se para o Rio de Janeiro e trabalhar. Na época, todos os seus irmãos, Nelson, Roberto, Murilo e Valdir, tinham menos de 10 anos, com exceção do filho mais velho. Dona Jamila seguiu com os filhos para a Escola Moreira do Riachuelo e lá permaneceu por 8 anos. Aos 6 anos, Aida foi encaminhada para estudar num colégio de freiras espanholas da congregação Filhas de José. Na época da sua morte, Aida fazia cursos de datilografia, inglês e português e trabalhava na loja de seu irmão. Os réus. Ronaldo era natural de Espírito Santo e morava e estudava no Rio de Janeiro. Tinha 19 anos na época do crime e pertencia a uma tradicional família, Tinha má fama na vizinhança e na escola e sempre foi um mau aluno. Tirava sempre notas baixas, foi reprovado nos colégios, foi expulso de colégios, acusado de agressão, de participar de roubos. E era, como se dizia na época, um transviado, Cássio Murilo Ferreira era sobrinho do síndico do prédio. Ele já tinha sido expulso do ginásio dos Alferes por mau comportamento. Também foi expulso de outro colégio por tentar levantar a saia das meninas e já teria tentado arrombar a porta de um prédio vizinho que morava para roubar uma lambreta. O jovem era menor de idade na época do crime, tinha 17 anos. Antônio João de Souza era o porteiro do edifício Rio Nobre, onde ocorreu o crime. Ele tinha 26 anos na época. Pouco se falou sobre a vida dele e ele logo depois também desapareceu. Aida, no caso, a vítima, ela no dia 14 de julho de 58, ela caminhava com uma colega na rua Miguel Lemos após sair da aula do curso de datilografia na escola Hamilton, quando as duas foram abordadas por alguns rapazes, Ronaldo Castro, 19 anos, Cássio Murilo e o porteiro Antônio de Souza, que na época já estava com 27 anos. Em determinado momento, Aida afastou-se da amiga e foi tentar recuperar objetos que foram tomados pelos jovens, seus óculos e sua bolsa, onde estava o dinheiro para a condução. A estratégia deles era usar os pertences para atraí-la ao prédio, o edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica. Foi uma violência sexual, premeditada, na época conhecida como curra,
Até hoje se fala dessa forma, mas muita gente ainda não sabe, né, que essa palavra curra se usa para adjetivar estupro, né, violência sexual, tá? Agressiva. Aliás, não tem violência sexual que não seja agressiva, me desculpem. Segundo testemunhas, Aida foi puxada para dentro do elevador e aos berros chegou ao topo do prédio. Um jornal da época noticiou que foi num apartamento do 12º andar, ainda em fase de acabamento, que ocorreu a luta dos agressores para a imobilização de Aida. Ronaldo e Cássio foram ajudados pelo porteiro do prédio, Antônio. Durante 30 minutos, a jovem foi espancada com grande violência, além dos agressores tentarem estuprá-la. A vítima teria caído desmaiada por causa da sua exaustão física de tanto lutar. Seu corpo jogado do terraço a fim de simular o suicídio da vítima, que acabou acontecendo no final, que eles jogaram o corpo dela lá do terraço para fingir que ela se matou, né? De acordo com a autópsia realizada, Aida morreu virgem, tá? O abuso não chegou a ser consumado porque ela foi muito forte, a Aida foi guerreira, tá? A Aida lutou até o final, ela não se deixou, não permitiu que fizessem nada com ela lutou muito, tá? O que acabou culminando na sua morte. E o corpo dela apresentava muitas escoriações e equimoses, provocadas por unhadas e socos. No peito do lado esquerdo de Aida apareciam sinais profundos de unhadas e arranhões. Nas coxas também, no ventre, no pescoço, aparecia equimoses, no abdômen também. Aida tinha marcas no tórax, que eram consequências de mordida. As roupas das jovens foram examinadas, tá, no Instituto de Criminalística do Departamento Federal de Segurança Pública aqui do Rio, né, a fim de reconstruir a cena do crime. Os peritos constataram que por 30 minutos ela foi submetida a cruel sofrimento, violência e espancamento. Os peritos deixaram bem claro em seus relatórios que para levar a Aida ao estado de exaustão, um só agressor, mesmo usando de muita violência, não seria suficiente. Seria necessário pelo menos 2 pessoas ou mais. A jovem não foi levada com facilidade ao estado de estresse, ou seja, ela lutou muito mesmo para chegar ao estado de exaustão total. Houve tentativas de fraudar o processo. Na época do crime, né, tentaram forjar um suposto suicídio. A defesa apresentou uma versão afirmando que Aida teria tentado se matar, se jogando do 12º andar para fugir do ataque de Ronaldo, Cássio e Antônio. Entretanto, havia indícios que desmentiam essa versão e todo mundo ficou sabendo depois que a moça realmente foi assassinada e não se suicidou. Entre as evidências está o lenço manchado de sangue. O lenço manchado de sangue na bolsa da Aida, né? A autópsia da Aida revelou ferimento nos lábios em função de bufetadas, né? E confirmada por Ronaldo que ele mesmo que tinha desferido as bufetadas. Além disso, Ronaldo confessou em juízo ter rasgado a saia e todas as roupas íntimas dela. A anágua da jovem foi encontrada toda ensanguentada. Na parede externa do parapeito do terraço, os peritos encontraram marcas deixadas pela sandália de Aida, que rasparam quando ela foi jogada lá de cima, provando que ela não tinha se atirado. O corpo caiu rente ao edifício. Ela tentou se segurar, talvez até tentando colocar o pé para não cair, mesmo assim ela foi jogada. Houve alterações na cena do crime, tá? Havia indícios que os criminosos fraudaram a cena do crime. Os livros que a Aida levava foram colocados bem junto ao corpo da vítima, como se ela tivesse soltado do prédio com eles. Entretanto, dificilmente ela estaria com os livros ainda na mão após 30 minutos de violência e luta intensa contra os 3 agressores. Falso testemunho. O pai de Ronaldo teria contratado uma jovem chamada Zilza Maria Fonseca para álibi do filho. Ela disse que conversava com Ronaldo no banco
de uma avenida, na Avenida Atlântica, aliás, quando Aida foi jogada. Porém, a moça contratada não compareceu ao tribunal para o julgamento. Ao invés dela, a defesa preferiu levar outra testemunha, Leci Gomes Lopes, que afirma ter visto Ziza com Ronaldo na hora do crime. Ou seja, duas testemunhas que iriam mentir. Uma não chegou aí, a outra foi e mentiu também. No primeiro julgamento de Ronaldo Castro, ele foi condenado a 37 anos e meio de prisão, 25 anos pela morte de Aida, o restante por atentado violento ao pudor e estupro. O porteiro foi condenado a 30 anos e Cássio, considerado como verdadeiro assassino, não pôde ser julgado por ser menor. A defesa recorreu e conseguiu um segundo julgamento em março de 1959, no qual foi mais branda a pena deles, conforme eu relatei acima. Houve ainda um terceiro julgamento, onde Ronaldo foi julgado por homicídio simples e tentativa de estupro e condenado a pena de 6 anos de reclusão. Após recorrer da sentença, o promotor conseguiu que a pena fosse aumentada para 8 anos e 9 meses, tá? Depois de cumprir a pena, Ronaldo foi solto. Mais tarde, ele se tornou um empresário de sucesso no seu estado, como sempre. Como sempre, as histórias acabam assim, né? Os assassinos ficam livres, se tornam empresários de sucesso, se tornam pessoas comuns dentro da sociedade, como se nunca tivessem cometido crime nenhum. Apesar de que eles pagaram pelo crime deles, eu não estou julgando eles, tá? Eu só estou colocando a minha opinião em que esse tipo de crime deveria ser com penas maiores, tá? Muito maiores, não teria que ter essa facilidade, para recorrer para recorrer no caso de julgamento, no caso quando a pessoa é condenada, vir recorrer para cumprir um tempo menor de pena, tá? Hoje em dia, a Aida Cury, ela tem algumas ruas no Rio de Janeiro com o seu nome, tá? Em homenagem a ela. Na Taquara e Jacarepaguá tem uma rua com o nome dela, em Queimados, no bairro do Jardim Guanabara também, em São Gonçalo, no bairro Raul Veiga, e na Bahia tem Ipirá, na Bahia tem no centro da cidade um nome de uma rua chamado Aida Cury. O nome de Aida é citado por Rita Lee na parte final da música Todas as Mulheres do Mundo, bem como a canção Mônica. Eu me emociono quando eu leio essas coisas, porque eu acho que é muita impunidade. Bem como a canção Mônica, da autoria de Ângela Rorô, que trata de tema semelhante. Tem muitas coisas na internet falando sobre o caso Aida, tá? É só vocês procurarem, tem muitas fotos, tem muitos artigos sobre esse homicídio, esse assassinato, Então, esse foi mais um ato de barbaridade do século XX aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se vocês perceberem, quase todos os meus vídeos são falados, e eu estou sempre narrando artigos sobre feminicídio, a maioria. É por acaso, gente. Por incrível que pareça, eu estou fazendo pesquisa para fazer o meu canal, para ele ter conteúdo, e todos os artigos que eu pego é feminicídio. É incrível. E é cada coisa muito chocante, penas muito pequenas. Alguns nem tiveram punição e hoje as pessoas vivem uma vida normal. Isso é muito triste. Então tá, gente. Se vocês gostaram de mais esse relato, curtam, tá? Se inscrevam no canal, tá? Pra gente poder fazer uma parceria e vocês me ajudarem a crescer, tá bom? Aos pouquinhos eu vou melhorando, tá? A gravação, os artigos. Eu tô no começo ainda, mas vai ficar muito melhor. Obrigada para quem tá me ouvindo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada. O caso Aida Cury. O caso Aida Cury refere-se à morte de Aida Jacó Cury, de 18 anos, ocorrido em 14 de julho de 1958.